Olá, olá, como vai? Bem-vindo a uma nova classe do Roquebot. Hoje veremos a última aula do nível 1, onde criaremos um robô com tudo o que aprendemos até agora. Certo, o que vamos fazer? Vamos fazer um robô simples, um robô que interage com o Excel, com comandos web e também com e-mail. Bom, qual será o objetivo desta aula? Isso envolverá incorporar todos os elementos e conhecimentos que adquirimos neste curso em um único robô para ver como tudo começa a fazer sentido. Bom, o que vamos ver primeiro? Vamos interagir com este formulário, que é um formulário web feito e desenvolvido pelo Roquebot, onde teremos que completar informações. Observe que há campos aqui que teremos que preencher. De onde vamos obter esses campos? Basicamente de um Excel. O que é Excel? O Excel que temos aqui. Olha, esse Excel tem informações, tem colunas com um nome de e-mail, um número de telefone, uma mensagem num status de envio, que veremos para que serve mais tarde. Bom, vamos extrair as informações daqui, trazê-las para este formulário e clicar no botão de envio. Certo, vamos começar. Primeiro, vamos começar criando o robô, que neste caso se chamará meu primeiro robô. Lembre-se de que espaços e caracteres especiais não são permitidos aqui. Vamos colocar isso como uma descrição. Este é um robô inovador que foi cuidadosamente projetado com o objetivo principal de aplicar de forma prática e eficiente todo o vasto conhecimento teórico e as habilidades adquiridas e discutidas em profundidade durante as aulas e sessões de aprendizado em sala de aula, transformando a teoria em resultados tangíveis e funcionais. E agora vamos começar a construir o robô. Certo? Lembrem-se que, quando precisamos iniciar um robô ou um processo, devemos entender e saber exatamente do que se trata esse processo. Precisamos saber se ele pode ser automatizado e se está padronizado. Por que esses dois conceitos? Porque é importante entender qual é o ponto de partida e aonde quero chegar. Porque, obviamente, não podemos iniciar um processo se não soubermos com quais dados vamos começar, quais são os inputs e quais devem ser os outputs. Então, como mencionamos agora há pouco, o input vai ser justamente o Excel, de onde vamos extrair as informações, e o output vai ser o formulário, onde teremos que preencher esse formulário com as informações que estão dentro do Excel. Então, o que vamos fazer primeiro é abrir o formulário, obviamente. Vamos em Open Browser. Neste caso, vamos escolher o Chrome e aqui vamos colocar a URL do formulário e clicar em Aceitar. Vamos verificar se isso está funcionando corretamente. Vemos que abre o Google e abre o formulário. Perfeito. Agora, lembrem-se de que precisamos automatizar até as variáveis ou os inputs das variáveis que pudermos automatizar. Ou seja, se eu tenho um dado que posso usar várias vezes ou que é mais fácil trabalhar com variáveis para não ficar copiando e colando toda vez que preciso usar essa informação, o que devo fazer é guardar essa informação nas variáveis. Por exemplo, aqui eu posso substituir obrigado. Isto pela variável URL, que ainda não tenho, mas vamos criar. Então aqui, reparem, eu venho aqui, copio, ou melhor dizendo, colo o dado e coloco o URL e o dado da URL, que neste caso é a URL do formulário, e aqui em categoria coloco web, só para que fique categorizado e se entenda bem do que se trata cada dado. Certo, depois. Lembrem-se que toda vez que iniciamos ou abrimos um aplicativo,
Neste caso, é o DRON ou os comandos ou navegador padrão que tivermos. Devemos validar essa ação com a espera pelo objeto. Lembrem-se que isso é fundamental, faz parte das boas práticas na construção de um robô. Então, para isso, vamos até a página, clicamos com o botão direito e selecionamos Inspecionar. Nos 3 pontinhos, vamos mover esta barra aqui para baixo para que fique mais confortável. Vamos clicar no botão de ponteiro para buscar um elemento e vamos procurar este elemento que está aqui, porque é o elemento que eu quero indicar ao robô para que ele o procure. Caso encontre, isso significa que a página web foi aberta corretamente. Bem, como dissemos na aula de web, as diferenças entre char e ID. Neste caso, vamos utilizar o ID porque é um ID fixo e vamos colocá-lo aqui e indicar que ele busque pelo ID. Aqui, lembrem-se que é visível e espera-se mais ou menos aproximadamente 10 segundos. Vamos guardar esse resultado na variável res, que ainda não criei, então vamos criá-la aqui. E se eu executar agora, a variável res já retorna true. Portanto, ele fez a busca pelos elementos e encontrou perfeitamente. Bem, agora o que devemos fazer é aplicar justamente o que vimos na aula anterior sobre robôs filhos, onde o que eu faço, ou o objetivo de um robô filho, é basicamente delegar tarefas para outros robôs para que o robô principal não fique sobrecarregado de tarefas, não fique cheio de ações. Isso, de certa forma, me ajuda a simplificar a construção do robô e, ao mesmo tempo, ramificar as ações dele. E se eu, por exemplo, sei que há um erro na parte do Excel ou da web, ou que está em um robô filho, vou diretamente a esse robô filho e procuro lá, em vez de ficar procurando em todo o robô pai. Neste caso, vamos utilizar apenas um robô filho, que é para delegar a tarefa do que se chama validação da ação. Portanto, lembrem-se que já temos a variável atribuída com o resultado. Agora precisamos validar. Como fazemos isso? Lembrem-se que temos 2 maneiras. Colocamos o IF aqui, com a condição e tudo mais. Ou esse IF eu transfiro para um robô filho, que é o que vou fazer, e faço a validação inversa. Então coloco valida, meu primeiro robô. Já crio o robô filho. E o que vou fazer basicamente é colocar o IF aqui e colocar a validação inversa. Lembrem-se que eu estou buscando que dê falso. Para que, se der falso, eu venho aqui e que esse robô se encarregue, caso encontre que a resposta foi falsa, que esse robô feche o navegador e pare tudo, porque se for falso, lembremos que se a resposta for falsa, quer dizer que o navegador não abriu corretamente, então todo o processo já não me serve. Portanto, com a validação inversa, o que estou fazendo é indicar que, se encontrar falso, entre no IF. Se não encontrar falso, ou seja, se for verdadeiro, executa o que está no else, que pode ser deixado vazio, e o robô continua executando normalmente. Qual vai ser a continuação dele? Vai ser justamente que o robô continue executando corretamente. Então aqui o que eu digo é, abro o navegador, valido a resposta, vou para o robô filho, avalio a resposta neste caso. Se for verdadeiro, continua, não acontece nada, ou seja, segue com a execução, e se for falso, esse robô para tudo e a execução do robô é encerrada. Bem, lembrem-se, isso foi explicado na aula passada, de qualquer forma vou repetir. Quando eu estou usando aqui uma variável chamada res, que eu criei aqui, certo? Por que eu a criei aqui? Porque basicamente é onde eu estou trabalhando com ela, onde eu estou. Estou indicando que ela tome uma ação,
que ela assuma um valor. Agora, se eu for ao robô filho e também criar ela lá, o que o robô filho vai fazer é pegar essa variável que não tem nenhum tipo de ação, não está assumindo nenhum papel, e vai ficar com essa ação em vez de ficar com a do pai. Então, para isso, reparem que eu chamei a Reis, ou seja, a variável Reis. Para isso, eu não a crio, portanto o Roquebot, ou seja, o robô, o que ele vai fazer é procurar a variável aqui. Como ele não vai encontrar, ele vai se dirigir ao pai, vai procurar aqui, vai encontrar e vai assumir o valor que essa variável tem, que neste caso pode ser true ou pode ser false. Isso é importante, porque acontece que às vezes pensamos que devemos criar a variável aqui, mesmo que ela esteja sendo usada no pai. E o que acontece é que essa variável, neste caso Reis, por não ter contato, não ter nenhum tipo de ação, vai ficar sempre vazia. Por isso é que devemos sempre pegá-la do que é o pai. Certo? Então vamos aqui. Se o navegador foi aberto corretamente, eu vou ter que continuar com a execução do robô no processo, que neste caso vai ser abrir o Excel. Então venho aqui, abro o Excel e vou fazer o mesmo que fizemos anteriormente. Venho aqui, vejam só, uso este e pego este dado. Por quê? Porque vou enviá-lo para uma variável. Lembrem-se que é melhor para mim que isso esteja em uma variável do que eu ter que ficar digitando esse caminho o tempo todo. E também crio a categoria para já deixar tudo organizado. Então aqui, basicamente, o que preciso fazer é chamar o PS. Só isso. Aqui eu atribuo o resultado à variável. Isso significa que preciso validar novamente. Vamos testar para ver se está funcionando corretamente. Vejam só, executo e o Excel abre corretamente. Então, o que devo fazer? Como preciso? Como devo validar essa ação? Ou seja, como essa ação também vai me retornar um true ou um false? O que devo fazer basicamente é também enviar aqui o robô filho. Percebam que agora a questão da configuração da validação é muito simples e rápida. E como incorporei um novo aplicativo, ou seja, como abri o navegador no início, aqui preciso fechá-lo caso não abra corretamente. E agora, como abri o Excel, caso não abra corretamente, o que devo fazer? Fechar o Excel. Certo? Então vamos salvando. Perfeito, já tenho quase, diria que um pouco menos da metade do robô feito, ou melhor dizendo, metade. Certo, então, uma vez que validei a ação, ou seja, validate foi aberto corretamente, preciso começar a interagir com o Excel para ver quanta informação ele tem. Pegar essa informação, ler e classificá-la. Como faço isso? Primeiro, o que vamos fazer é contar as linhas, certo? E aqui vamos colocar linhas. Ah, desculpa, vou fechar, preciso abrir, já que está aberto. Agora sim, executo o comando de linhas. E reparem, há 4 linhas. Aqui na variável linhas, eu tenho que ter 4. Perfeito. Então, essas linhas também vou levar. Reparem que também posso arrastar e soltar as variáveis. Assim, vejam como a informação das variáveis também vai ficando totalmente organizada. Certo, uma vez que tenho as linhas, o que devo fazer é ler a informação que está dentro desse Excel. Então vou ao comando de ler célula e o que quero pegar é desta célula até esta célula. Então coloco de A2 até D4, não de lados até D4, e isso vou guardar na variável dados, que vai começar a ser criada. E o que acontece aqui? Eu coloquei de A2 até D4, não de lados até D4. Isso não está correto, porque se esse Excel for preenchido com mais informações, por exemplo, se for completado, está na linha 10. Sempre vai ler de A2 até D4.
Por quê? Porque eu coloquei de forma fixa. Eu preciso colocar como um intervalo dinâmico. Como faço isso? Basicamente, preciso indicar que leia de A2 até D, até onde houver dados, as que tiver lido, porque me interessa que pegue todos os dados. Então, com isso, vejam como esse detalhe é pequeno e o quanto isso vai mudar no meu desenvolvimento. Então, executo aqui. E em dados, que também vou levar para a parte do Excel, tem o seguinte. Se eu prestar atenção, tenho justamente uma lista de listas, onde a lista principal, por assim dizer, tem sublistas. Onde cada sublista é uma linha do Excel. Veja, a primeira linha está aqui, a segunda linha está aqui e a terceira linha está aqui. Agora, o que eu devo fazer é basicamente percorrer cada linha, ou seja, a lista de listas, percorrer cada lista para obter a informação. Isso eu vou fazer com um for. Lembrem-se, como vimos na aula de for, que isso nós precisamos iterar. Agora, eu vou iterar a variável dados. O que dados tem? Dados tem uma lista de listas. Ou seja, em cada execução do for vai funcionar. Na primeira execução, ele vai trabalhar com esta lista. Na segunda execução, ele vai trabalhar com esta lista. E na terceira execução, ele vai trabalhar com esta lista. Agora, eu vou criar uma variável agora que se chama valor. Por quê? Porque eu quero que, cada vez que trabalhar com uma lista da lista, ela seja guardada em valor. Vamos ver como isso acontece. Aqui temos o elemento de entrada que se chama dados e a variável vai ser guardada em valor. Reparem, se eu for até a área de trabalho, procuro um alerta e coloco aqui valor. Reparem. O que acontece quando eu executo for? Lembrem-se que o for vai percorrer o primeiro elemento, depois o segundo e depois o terceiro. Reparem, eu coloquei para iterar dados, mas para guardar em valor está me mostrando ali com um alerta, está me mostrando o valor. Reparem que é o primeiro elemento da linha. Eu vou aceitar. O robô vai continuar a execução do for e na segunda execução mostra a segunda linha. E na terceira execução mostra a terceira. Certo? Isso quer dizer que está funcionando corretamente. Agora eu apago o alerta porque não preciso dele. Lembrem-se que os alertas só servem no momento em que estamos desenvolvendo um robô, não dentro de um robô em produção. Porque lembrem-se que os alertas o que fazem é pausar o robô e mostrar uma mensagem até que alguém manualmente clique em aceitar, o robô não continua a execução. Ou seja, para deixar claro, se eu tiver um robô em produção que roda em um domingo às 3 da manhã ou às 5 da manhã, se ele tiver alertas, eu vou ter que ficar na frente do computador esperando aparecer os alertas para eu clicar em aceitar. Ou seja, eu, como humano, teria que clicar em aceitar. E só assim o robô continuaria, ou seja, conseguiria completar toda a sua execução. Porque, caso eu não clique em aceitar, ele fica ali pausado. Então, entendam a importância de não usar alertas em robôs em produção. Ou seja, é um erro conceitual fazer isso. Por isso, tenham cuidado. Se estiver, é perfeito e útil, por exemplo, como acabamos de fazer, para mostrar uma mensagem e ver que estamos controlando ou, de alguma forma, para verem que estamos trabalhando, que dados estão sendo fornecidos e outras questões. Por isso dizemos que se utiliza apenas em ambiente de desenvolvimento.